Fala conosco, Pai, mais uma vez nesta noite. Que os nossos pensamentos sejam colocados, principalmente, o foco totalmente, naquilo que o Senhor está falando aqui. Fala em cada coração. Amém. A palavra de Deus, quando nós compartilhamos semana passada sobre Colossenses, nós falamos que a maneira como nós vemos as coisas leva a ver da maneira como nós pensamos. Falamos que se os olhos forem trevas, tudo que dentro de você será trevas. E se o que você vê e você pensa, você pode tomar duas ações. Basicamente, você pode, se encolher e falar, não é comigo, não vai dar certo. Ou você pode dizer, não, eu creio. Se você pensa nas coisas do alto, você tem uma postura. Se você pensa nas coisas só da terra, você tem a outra postura. Então nós falamos semana passada sobre como é que nós podemos limpar nossos olhos espirituais e tudo. E a palavra de Deus deixou claro para a gente que, porque nós fomos reconciliados com Jesus, agora porém, se Ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho no corpo físico, como resultado, vocês podem se apresentar diante dEle santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. O que nós somos então? Nós que cremos em Jesus, santos, sem culpa, sem acusação. Não é maravilhoso isso? Nós falamos sobre isso semana passada, como em mais detalhes. Então você é separado para Deus, para ter um relacionamento direto com Ele, como pai e filho. Você é sem culpa, a consciência sua foi purificada, as manchas foram tiradas. Isso te dá aquela paz, a pureza de Cristo foi dada a nós. E sem acusação, ninguém pode condenar a gente, ninguém pode acusar, porque Jesus não só te libertou, mas Ele rasgou o escrito de dívida que condenava a gente para sempre. Porque se você fosse libertado e tivesse acusação, você seria preso de novo. Jesus liberta a gente completamente. Agora, depois de falar tudo isso, no mesmo texto de Efésios, no capítulo 3, existe uma outra recomendação, que, sabendo de tudo isto, sabendo agora que você é santo, é inculpável, temos que ter aquela postura de pessoas que vivem num outro reino. E olha que texto tremendo este, Colossenses, agora capítulo 3, versículo 1 a 3, diz assim: uma vez, portanto, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Bom, se você ressuscitou, porque antes você estava morto. Nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então, a Bíblia diz que você que crê em Cristo Jesus, você foi ressuscitado para uma vida de que tipo? Uma vida igual. Uma vida medíocre. Uma vida sem graça. Você foi ressuscitado para uma nova vida. Diga, nova vida. Se está falando nova vida, quer dizer que ela não tem nada a ver com uma vida anterior que a gente vivia. E às vezes você percebe que tem gente que fica na igreja há alguns anos e fala, a minha vida parece que continua igual. Mas não precisava continuar igual, hein? Você tem uma nova vida. Uma nova vida com Cristo. Mantenha os olhos fixos na realidade do alto. Bom, já que vocês ressuscitaram para uma nova vida, que é uma vida nova, você mantém os seus olhos. Que olhos são esses? Esses aqui físicos. Esses olhos físicos que você tem não conseguem enxergar o mundo espiritual. Ele está falando dos olhos do Espírito, ele está falando de uma percepção espiritual. Ele está dizendo, mantenha os seus olhos espirituais fixos nas realidades do alto. Quer dizer que existe no alto uma dimensão espiritual. Esse alto não está falando meramente de uma questão física nos céus, mas ele fala alto no sentido espiritual elevado, dizendo que lá existe uma realidade. Existe o quê? Uma realidade. Veja, não é um sonho, não é uma fantasia, é uma realidade. Então a palavra de Deus diz que existem realidades espirituais que só podem ser vistas com os seus olhos espirituais quando você tem esta nova vida. Então, se você tem uma nova vida, você crê que tem uma nova vida? Então eu quero te informar, você tem a percepção de enxergar espiritualmente, você já tem a percepção de enxergar as realidades espirituais que você antes não podia ver. O problema é que se a gente não exercitar isso, se a gente não parar para fazer isso, a gente fica olhando somente as realidades desse mundo. Esse mundo é o que ele é. Esse mundo é sempre o mesmo. Então,
mantenha os olhos nas realidades do alto. Na outra versão diz, busquem o que está lá no alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Agora, você sabia que Cristo não está sentado sozinho à direita de Deus? Porque Efésios capítulo 2 fala que você foi ressuscitado com Cristo e foi colocado sentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. Amém? Por quê? Porque nós fomos colocados em Cristo. Lá na cruz, a Bíblia diz que você foi colocado em Cristo. Você morreu com Ele, ressuscitou com Ele. Nós somos batizados em Cristo. E por isso, diz a palavra de Deus, nós fomos revestidos de Cristo. É muito poderoso isto. Amém? Quando você começa a pensar de maneira, não na dimensão terrena, pensar como a Bíblia pensa, você fala, eu tenho uma herança espiritual fora do comum. Eu posso viver numa dimensão que não tem precedentes. O cristão é alguém que vive tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão física terrena. Só que você não é mais um cidadão deste mundo. A Bíblia diz que você é um cidadão celestial, do outro mundo. Você é de um outro reino, por isso que você é chamado de embaixador. Embaixador é alguém que tem autoridade de um outro país para estar, na verdade, como visitante lá. Ora, se a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, quer dizer que nós pertencemos a um reino que não é deste, estamos aqui com a autoridade do rei deste reino para operar como embaixador. Embaixador vive bem ou não vive? Vive, embaixador vive muito bem. Amém, irmãos? Você crê nisso, não? Estou falando vários textos aqui. Cristo está lá sentado. Pensem nas coisas do alto. Como é que você enxerga a realidade espiritual? Você precisa pensar. Veja, nós estamos falando muito sobre isso. Deus tem insistido conosco. Onde estão nossos pensamentos? O que é que nós temos pensado? O que é que tem dominado os nossos pensamentos? A maneira como nós vemos e pensamos aquilo que nós sentimos. Tem gente que está se sentindo tão triste, sentindo tão mal, mas não questiona os pensamentos. Não fala, eu tenho que começar a pensar outra coisa. Tem gente pensando muita besteira, muita minhoca. Abre um exame, dá uma coisinha, eu vou morrer. Pensa nas coisas do alto, amém, irmãos? Mas neste mundo somos levados sempre a pensar no pior. Mas você tem poder no que diz. Por isso declare, quem falou, Arnaldo agora, declare aquilo que a Bíblia diz. Quando você concorda com o que a palavra de Deus diz, se você está chamando a realidade do alto para ser implantado aqui na terra. Amém? Bom, nós já falamos isso em outras mensagens. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Uma maneira de você começar a experimentar é começar a pensar o que é que existe no alto, o que é que existe em Cristo. Lá onde Cristo está sentado nos domínios espirituais, onde Ele reina, o que é que não tem lá? Você sabe? Diz uma coisa que não tem na dimensão onde Jesus habita. Não tem o quê? Não tem doença. Tem doença lá? Não. O que não tem? Miséria. O que não tem? Morte. O que não tem? Ódio, angústia, rancor, ressentimento, medo. Não existe mentira, porque Ele é a verdade. Ora, as coisas que existem no alto, o Senhor falou, o reino de Deus está dentro de vocês, o reino de Deus chegou aqui. Jesus, há milhares de anos atrás, falou, o reino de Deus já está no meio de vocês. O reino de Deus chegou. Oi, irmãos, o reino de Deus não é uma dimensão física. Quando Jesus voltar, quando Ele voltar, a segunda vinda dEle, haverá a manifestação do reino na dimensão física. Como pregou o pastor Antunes aqui, uns tempos atrás, em detalhes. Mas até então, o reino de Deus está na dimensão espiritual, Ele está dentro de nós. Então Ele se manifesta, a realidade do alto só se manifesta quando você crê e começa a falar e concordar com aquilo. Então a palavra de Deus diz, você já ressuscitou, você ganhou olhos espirituais para enxergar coisas poderosas, mas você tem o poder de pensar nas coisas do alto e nas coisas da terra, porque você está aqui na terra.
Só que onde você vai fixar o seu pensamento? Onde você vai fixar a sua fé? O que é que você vai deixar dominar o seu coração? As coisas do alto ou as coisas da terra? Então, uma vez que você e eu podemos, porque nós somos seres humanos, criados para governar esta terra, foi dado para o homem governá-la. E nós somos criados na imagem e semelhança de Deus, e temos os atributos dele, temos o Espírito dele, nós podemos enxergar as duas dimensões. Pensem nas coisas do alto, porque vocês morreram para esta vida humana, terrena, pegada a coisas malignas, que jaz do maligno. Você morreu para essa vida. E agora a sua verdadeira vida, diga, minha verdadeira vida. Porque essa do corpo aí, eu não sei se você está sabendo, não sei se te informaram, um dia você vai morrer aqui nessa terra, beleza? Não, tranquilo? Não? Tudo bem com isso? Legal? Alguns têm um pouco de, ai meu Deus, será? Olha, certamente. Pode ser que ele volte antes, mas assim, se ele voltar antes, tu vai morrer aqui. Esse corpo não aguenta, velho. Mas a verdadeira vida não é este corpo. A nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Por que fala que está escondida? Porque não dá para encontrar assim, olha lá. Está escondida com Cristo e Cristo está em Deus. Como é que o maligno, como é que o mal pode tocar numa coisa que está escondida em Cristo dentro de Deus? Por isso essa ideia que o diabo pode tocar você a qualquer hora, o diabo puxa para lá, o diabo puxa para cá e faz isso aqui. Que nem os cristãos aí, me amaldiçoaram, fizeram macumba para mim, coitado. A Bíblia diz, não pegue encantamento contra os filhos de Deus, amém. A sua vida está escondida com Cristo em Deus, a menos que você não queira estar lá. Você resolve, Jesus, dá uns 5 minutos, eu vou dar uma voltinha lá no mundo. Eu lembro de uma ilustração, que um cara, era de um autor de um livro americano, falou que um amigo dele lutava boxe, e ele lutava vale tudo, né? Ele lutava, acho que era isso, não lembro. Um lutava boxe e o outro acho que ele lutava judô, sei lá. Aí um convidou o outro para jogar na arena do outro. O cara que chegou lá, que ia lutar judô, foi lutar com o de boxe. Teve que pôr luva. Como é que você luta judô? O judô você tem que chegar, pegar o outro, agarrar para derrubar, não é isso não? E no boxe? Você não chega perto, né? Não chega perto, o cara te acerta. Então eles estão lá, o cara luta. E aí quando ele chega, ele apanhou, levou soco. Aí depois, no outro dia, eles foram, o outro que lutava boxe foi lutar judô. Aí botou o kimono, tudo, não é? Mostrou as regras. Não pode dar soco? Não. Não pode bater? Não. Não deu outra. O cara pegou, virou ele no chão. Aí Deus falou com ele. Você percebe? Quando você está na arena do inimigo, lá ele sempre ganha o jogo. Mas quando você está na sua arena, você vence todas as vezes. Nunca saia da sua posição em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Quando você permanece no seu reino, não saia da sua posição em Cristo. Então ele usou essa ilustração, né, de uma coisa simples de um esporte. Porque no reino de Deus, no reino da luz, o inimigo não pode nunca vencer. Porque ele não suporta as trevas. Então a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas a gente pode pensar nas coisas do alto ou nas coisas da terra. Quais são as coisas da terra? Quais são as coisas do alto? Logo depois, no capítulo 3, Paulo vai dizer, olha, isto aqui é da terra, isto aqui é do alto. As coisas da terra já nasceram com você, porque você nasceu na terra. Você não precisou nem pedir, já veio no pacote. As coisas do alto são novas. Quando você tem uma nova vida em Cristo, você descobre que tem umas coisas da terra aqui dentro que você podia jogar fora já. E você pode começar a se apropriar das coisas novas do alto. Eu não vou ler o capítulo 3 inteiro, é o capítulo 3 inteiro que está lá. Então, mas você vai ver que tem coisas que existem muito em abundância na terra. Aliás, quando você vê a lista, você vai ver que é um negócio feio. Olha só, as coisas da terra. As coisas da terra são imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, maus desejos, ganância, avareza, ira,
indignação, raiva, maldade, maledicência, falar mal dos outros, linguagem obscena, palavrão, mentira. Tudo isso são coisas da terra. Fala a verdade. Tem muito disso na humanidade ou não tem? Tem, não precisa nem ensinar. Não precisa nem ensinar. Mas o texto de Colossenses 3,9 diz: pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. O que está dizendo? Isso tudo, esses trapos sujos, você já era. Não pertence mais a você. Agora, você percebeu que todas essas coisas dizem respeito a relacionamentos? Dizem respeito às outras pessoas? Dizem respeito à maneira como nós reagimos e vivemos? É lógico que isso vai de maior a menor intensidade. Mas o mundo está cheio disso. Está cheio de maldade. Está cheio de engano. Está cheio de gente puxando o tapete. São coisas da terra. Agora, você é injustiçado. Mentem contra você. Ficou irado contra você. Você começa a pensar só nas coisas da terra, é ou não é? Você começa a reagir, só a pensar nessas coisas. Você começa a dizer, mas vai ver só. Aí você começa a ficar com raiva. Você é injustiçado, você fica indignado. Opa, cuidado aí, hello. Você está dando uma resposta terrena. Mas você é celestial. Olha para a pessoa do seu lado aí. Fala, você é celestial, você sabia? Você é do céu, mano. Não estou vendo as asas. Para um pouquinho só. Não estou vendo as asas. Você quer ser menos? Porque os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um pouco menor do que Deus o fizeste. Salmo 8, falando da criação do homem. Então, isto tudo, a palavra de Deus fala, você que recebeu o novo, você não tem mais que ter. Se tivesse, ele vai jogar fora. É trapo velho, é roupa rasgada. Agora, quais são as coisas do alto? As coisas do alto. Colossenses 3,10. Revistam-se da nova natureza. Sejam renovados. Olha, essa nova vida que você tem, que nós ganhamos em Cristo, ela não somente é nova, mas ela tem o poder de se renovar continuamente. Ela é eterna. Se renova à medida que aprende a conhecer o Criador e se tornam semelhantes a Ele. Olha que coisa tremenda, gente. Essa nova vida, ela se renova continuamente. Ela sempre está se refazendo. Por quê? Se surge uma mancha, alguma coisa, ela se renova. Se algo que tenta atingir, se renova. Sabe aquele negócio de regenerar? Entendeu? O Wolverine do lado bom, não é verdade? Não. Aquele do X-Men, fere, não dá, o cara não se machuca. Imagina uma nova vida que não pode mais ser manchada pelo pecado, não pode mais ser controlada por esse mundo. Ela está sempre se renovando. Amém. Isso é muito poderoso, é isso que está descrevendo. E essa nova vida, ela está conectada com a dimensão dos céus. Quais são as coisas do alto? O texto de Colossenses 3 cita compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Veja que tudo isso diz respeito também à convivência, relacionamento, compreensão, perdão. Perdoe como você foi perdoado. Amor, ame. O amor é a marca da perfeição. A paz de Deus é uma coisa do alto. A paz de Deus é aquilo que te dá tranquilidade para tomar decisão. Eu tenho paz, tudo bem. Eu não tenho paz, eu não vou decidir. A paz de Deus seja o juízo no seu coração. Gratidão, são coisas do alto. Palavra de Deus, habite em vós ricamente a palavra de Deus. Sabedoria, saber tomar decisões, coisa do alto. Você poder ajudar e aconselhar outras pessoas. Louvar a Deus falando com salmos, hinos, cânticos espirituais. Faça tudo por Ele, por meio dEle, para Ele. São as coisas do alto. Vou dizer, as coisas do alto, somente que a vida nova pode praticar. Você precisa ter essa vida primeiro, nascer de novo. Mas ela está à disposição. Então, como é que nós respondemos às coisas da terra? Se você responder às coisas da terra com a reação da terra, você vai se frustrar.
você vai sofrer. Mas se você responder à terra com as coisas do céu, você vai provocar uma mudança na realidade deste mundo. Você vai provocar uma mudança na sua família. Você vai provocar uma mudança no seu trabalho. Está todo mundo resmungando e você abençoa o seu trabalho. Você é louco? Não, eu que estou certo. Porque se aqui for melhor, Deus vai... Não existe prosperidade para Deus isolada. Onde você está vai ser abençoado. Amém? Chame bênção para a sua empresa. Eu fiz isso, já contei esse testemunho aqui. Funciona poderosamente. Deus falou, porque você está aqui, eu posso abençoar tudo isso aqui. O que você quer? Resmungar aqui nos outros? Ou você quer ser diferente? Eu falei, eu vou mudar. E eu fui, e a coisa mudou. Irmãos, Deus prosperou. A mim também. Lógico. Então veja, que resposta nós vamos dar? Ele falou, pensa nas coisas do alto. Você recebe influência da terra aqui, mas a sua resposta deve ser do alto. Quero contar agora uma história que ilustra isso aqui. Me lembrei de uma história, já contei aqui, mas é uma história muito interessante. É uma história infantil, mas não é infantil na verdade, que ilustra como que nós, seres humanos, costumamos viver aqui na terra. E como é que aquele que nos criou, que está no alto, planejou que nós vivêssemos. Tá? É uma história bem simples. É a história que diz, vamos lá primeiro, que você é especial, do Max Lucado. Max Lucado escreveu esse livretinho. Quantos conhecem essa história? Você conhece? Alguns conhecem. Era uma vez uma vila de bonecos de madeira. Lembra dessa história? E nessa vila de bonecos de madeira tinha todo tipo de boneco. Uns eram narigudos, outros eram gordos, tinha chapéu, tava paletó, não é? E todos eles eram diferentes uns dos outros. Mas todos esses bonecos de madeira, que eram chamados de chulingos, nome interessante, né? Chulingo. Eles foram criados pelo mesmo carpinteiro. Está vendo lá em cima, aquela montanha, lá em cima, no topo da montanha, é a casa do carpinteiro. O carpinteiro fez todos aqueles bonecos de madeira. E aqueles bonecos de madeira, então, viviam naquela vila. E todo boneco de madeira, naquela vila, tinha uma caixinha. E nessa caixinha ele tinha estrelinhas e bolinhas. Adesivo em forma de estrela e adesivo em forma de bolinha. Estrela dourada, bolinha cinza. E aí, o que faziam os chulingos? O dia inteiro ele ficava colando adesivo nos outros. Se ele gostava de você, lá está legal o seu cabelo, plim, uma estrelinha. Nossa, você está meio triste hoje, hein? Pum, uma bolinha. E aí eles ficavam colando bolinha, colando estrelinha, colando bolinha, colando estrelinha. Né? Então os que eram mais bonitos, né? Madeira lisa, o pessoal dava estrelinha. Os que eram mais madeira lascada, estava meio capengando numa perna, bolinha cinzenta. E aí, o que vai acontecendo? Aqueles que sabiam fazer coisas, né? Sabiam cantar, sabiam pular, sabiam fazer coisas, todo mundo dava estrelinha para eles. Mas aqueles que não sabiam fazer muitas coisas, aquele que era meio perna de pau, eles recebiam o quê? Bolinha cinzenta. Então, alguma semelhança com a humanidade, irmãos? Alguma semelhança com a humanidade? É ou não é? É boneco de madeira, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência proposital. Então, o que acontece? Tinha um boneco, que era um marshmallow, e ele tentava pular, não conseguia. E ele tentava ser bom, tropeçava e caía. O pessoal dava bolinha para ele. E aí ele tentava pedir desculpa, desculpa que eu não consegui, mais uma bolinha. E aí ele lascava a madeira, mais uma bolinha. E aí chegava alguém, via ele cheio de bolinha, sabe o que fazia? Mais uma bolinha. E todo mundo... E o marshmallow ficava triste, falando, nossa, depois de tanta bolinha, ele às vezes se isolava, não ficava mais com os outros. Ele começou a pensar, eu não sirvo para nada mesmo. Eu não presto para nada, eu sou um boneco inútil. O que serve a minha vida? E ele começou começou a acreditar no que aquelas pessoas diziam. Um dia, o Marcinelo encontrou uma boneca de madeira, a Lúcia, e a Lúcia não tinha nenhum adesivo. Ela não tinha nem bolinha,
e nem estrela. Aí ele olhou e falou assim: por que você não tem nem bolinha, nem estrela? O pessoal nunca colou em você? Falou, colaram um monte de bolinha, um monte de estrelinha. E aí? Aí não cola, cai. Como assim? Não gruda. Eu quero ser assim. Eu não quero ficar com a marca das outras pessoas. Eu não quero ficar com a marca das outras pessoas. Como é que você faz, Lúcia, para você não ter nenhuma bolinha, nenhuma estrela? Isso é fácil. Eu todo dia vou ver Eli. Eu vou. Está vendo aquela casa lá em cima? É a casa do Eli, do carpinteiro. Ele que fez a gente. Todo dia eu vou conversar com ele. Esse é o segredo? Eu disse, como é que faz? Você tem que ir lá. Mas se ele não quiser? E ela saiu, foi andando feliz da vida. E ele ficou pensando, puxa vida, mas será que ele vai querer me receber? Eu nunca fui lá. E naquela noite o Marcinelo ficou pensando, né? Puxa vida, já pensou não tem nenhuma bolinha? Já pensou nem ter estrelinha? Eu queria ser que nem ela. Ele olhou lá embaixo, aquelas pessoas, tudo colando bolinha, estrelinha umas nas outras. Ele falou, isso não está certo. E ele decidiu ver o Eli. Na manhã seguinte ele subiu a montanha, entrou na marcenaria, tudo muito grande. Ele era um boneco pequenininho. Ele viu aqueles martelos enormes, aquela madeira, ele falou, meu Deus, eu vou sair daqui. Quando ele ia saindo, ele ouviu o nome dele. E aí, Marcinelo, tudo bem? Ele se virou, era o carpinteiro. Você me conhece? Lógico. Você sabe o meu nome? Lógico que eu sei o seu nome. Fui eu que fiz você, Marcinelo. Vem, eu estava te esperando. E aí o carpinteiro, o Eli, colocou o Marcinelo ali no banco, começou a conversar com ele. Puxa, você está com muitas bolinhas cinzentas. E o Marcinelo falou, não, eu não queria. Eu queria acontecer. Falou, tranquilo. Ele falou, tranquilo, não precisa me dar explicação, não. Eu não me importo. Mas como assim você não se importa? Eu não me importo se você tem bolinha, se você tem estrelinha. Você não precisa ficar se justificando comigo. Não, por quê? Porque isso aí é o que eles pensam sobre você. E você não deveria ficar tão preocupado com o que eles pensam sobre você. Você sabia que os adesivos só colam se você quiser? Mas como assim? Você está dando muita importância para as bolinhas e estrelinhas. Olha, eu não me importo com isso. Você deveria se importar mais com o que eu penso. E eu penso, sabe o que sobre você, Marcinelo? Eu penso que você é muito especial. Porque eu fiz você. E ele falou, eu sou especial porque eu sou meio quebrado, minha tinta está descascando. Por que eu ia ser importante para você? E aí o Eli pegou o Marcinelo, segurou ele e falou, você é importante porque eu criei você. Eu fiz você. Você é importante porque você é meu. Por isso você é importante. E ele ficou pensando, o boneco. Eu nunca tinha pensado nisso. O quanto eu sou importante para o meu Criador. E o Criador dele, o Criador dos Chulingos, falou assim, eu tenho esperado você me visitar. Falou, mesmo? Por quê? A Lúcia me falou de você. Legal, né? Tem sempre alguém que fala de nós para o nosso Criador. Ela falou de você. Então, ele perguntou, por que os adesivos não colam nela? Porque ela decidiu uma coisa. Ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que os outros chulingos pensam. Ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que os outros pensam.
Então, não cola. Nem bolinha, nem estrelinha. Ele falou, não sei se eu estou entendendo. E o Eli falou, quanto mais você confiar no meu amor, menos você vai se importar com os adesivos dos outros. Quanto mais você confiar em mim, no meu amor, você vai ver que nem bolinha, nem estrelinha importa. Ele sorriu, ele colocou ele no chão, falou, vem todo dia. Todo dia eu vou dizer para você como você é especial e como eu te amo. E aí você vai ver o que vai acontecer. Então o Marcinelo saiu da oficina. E quando ele saiu pela porta, ele pensou assim, sabe, eu acho que realmente o Eli se importa comigo. E quando ele pensou assim, uma bolinha caiu no chão. Plim. Quando ele pensou, eu creio que o meu Criador que me fez, realmente se importa comigo. Essa é a história. Ela nos ensina que quando nós pensamos nas coisas do alto, as coisas da terra não se apegam mais em nós, não é verdade? É uma ilustração muito interessante que fala da maneira como nós deixamos nossos pensamentos. Muitos de nós estamos sentindo tão rejeitados. E essa rejeição, esta dor, tem dois lados. O lado de viver para ter a aprovação dos outros, querendo estrela. E o lado de que já recebeu tanta bolinha, quer saber de uma coisa? Não estou nem aí porque pensam os outros, o que não é verdade. Eu quero ser um rebelde, eu quero fazer o que eu acho. As duas reações são perigosas, percebe não? Uma de não se importar mais, está jogando a vida no lixo. E a outra, de viver em função de obter a aprovação de outras pessoas. Não é que as pessoas não são importantes, percebe? A gente não pode deixar de viver neste mundo. Você não pode deixar. As pessoas talvez vão continuar falando coisas que você não gosta. Pessoas que talvez você respeite, cola uma bolinha em você. Sabe, não dá para evitar as pessoas de tentar colar bolinha na gente, nem estrelinha, não é isso não? Mas dá para fazer com que isso não grude na gente. Como? Se o que ele pensa, se a paz que está no seu coração, se a sua vida você sabe que está escondido com Cristo em Deus, se você sabe que você é dele e somente dele, que lá nos céus já está tudo preparado melhor para você. Eu não quero viver à custa, à cata de estrelinhas. Não quero viver lamentando as minhas bolinhas. Não quero carregar marcas de outras pessoas. Onde estão meus pensamentos? Sou controlado por esses sentimentos de dor, de rejeição. Porque sabe, quando a gente fica muito ligado nessas coisas, as coisas da terra não saem de nós. A gente começa a reagir com ressentimento, com ódio. Gente, por causa de se sentir rejeitado, vai fazer besteira, entra em pecados que não devia. O Senhor não rejeitou você. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que nessa nova vida, Colossenses 3:11, não importa se você é judeu ou gentio, não importa se você é circuncidado ou circuncidado, se você é culto, se você não é culto, se você é selvagem, se não é selvagem, se você é escravo, se é livre. Ele está fazendo uma analogia para a época. Podemos dizer, hoje não importa se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é negro. Não importa a sua raça, não importa a sua nacionalidade, onde você nasceu. Não importa o seu passado, não importa se você teve dinheiro, não importa se você tem defeitos. Não importa absolutamente nada, porque o que importa é Cristo. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Amém. Ei, isso é uma nova vida. É uma coisa nova que Ele construiu. Deixa essa coisa nova encher.
é para viver uma vida diferente, nova. Está tudo lá. Não importa. Não importa a história. Importa que Cristo habita em você agora. Ele é a nossa vida. Ele dá aquela paz. Só para citar mais um texto, Isaías 41:9. Eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi, não te rejeitei. Por isso não tema, eu estou com você. Aí repete, não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, eu estou com você. Sou eu que estou com você. Sou eu que estou com você. Eu fiz você. Para de olhar com os olhos dessa terra. Começa a ver, tem coisas maravilhosas ainda que estão para acontecer na sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós cantamos agora na alegria ou na dor. Eu vou sempre me lembrar que eu sou teu. Eu sou somente teu. Coloca a mão no seu coração. As coisas do alto estão aí disponíveis. Elas são poderosas demais. Agora, nós precisamos olhar para as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Nossa herança está em Cristo. Ele é a resposta para tudo. Ele é a resposta para todas as coisas. Toda a provisão está nele. Toda a resposta está nele. Feche seus olhos físicos, mas mantenha os seus olhos espirituais abertos. O quanto as coisas deste mundo têm afetado você negativamente, e não precisa mais. Você vai dizer, é difícil certas coisas. O Senhor sabe que é. Mas Ele diz, lembra, mesmo que seja uma pessoa importante para você, que falou algo que você não gostou, lembre que o que eu penso é mais importante. As pessoas são imperfeitas. As pessoas têm limitações como você. Mas eu não, eu fiz você. Você precisa ouvir de mim mais. Você precisa ouvir mais de mim o quanto você é importante. Quando eu fiz você, quando você nasceu, eu desejei que você nascesse. Eu já te amava no ventre da sua mãe. Você pode escolher, entretanto, onde você quer manter os seus olhos e a sua vida. O Senhor está convidando você para andar com Ele, para experimentar as coisas do alto. Você espiritualmente está lá, e os céus podem vir para a terra. Os céus podem vir na sua vida. Rios de águas vivas podem fluir, meramente por você começar a olhar, manter os olhos fixos lá no alto. Mas você vive aqui na terra, é verdade, nós vivemos aqui. A gente vê as coisas também daqui. Mas o Senhor falou, mas as coisas, a realidade do alto é superior. A realidade do alto, a verdade muda este mundo. Comece a falar com Deus. Se você tem dado muita importância a estrelinhas e bolinhas, se você tem dado muita importância a coisas que, tudo bem, não tem problema você receber um elogio. Você também vai receber críticas. A questão não está em impedir que isso aconteça. A questão está em como você recebe. Se isso controla a sua vida, ou se é o Senhor que governa a sua vida. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Deus tem uma vida livre para você. Tem uma vida que caminha acima destas coisas. Tem uma vida mais elevada. Tem uma vida mais poderosa. Tem uma vida mais abundante, aguardando, ainda mais abundante.